Que é o Felipe Werneck, junto com o Felipe Parreiras, nós somos do 2F Stats. Hoje a gente vai fazer aqui o primeiro vídeo do canal, analisando a final da Copa do Mundo. É, que foi uma final que tem muito a se dizer, mas uma Argentina que tem pouco a se jogar, né? Convenhamos que não apresentou um bom futebol, e é isso que a gente vai discutir aqui, trazendo também um pouco de análise estatística. E agora eu vou deixar meu parceiro Felipe Parreiras falar um pouco pra gente. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como o Werneck falou, a gente vai falar um pouco sobre a final da Copa do Mundo, aconteceu nesse fim de semana. Não sei se para ele foi tanta surpresa quanto foi para mim, achei que o jogo ia ser mais disputado. Eu devo ter visto uns 30, mais de 30, 40 jogos da Copa, e esse foi de longe o jogo com a maior disparidade de controle de um time sobre o outro. Eu não vou comparar aqui, por exemplo, a Alemanha na fase de grupos, que ganhou de 7, porque não dá para nivelar as duas seleções, mas quando jogaram duas seleções de nível parecido, ou de mesma qualidade de futebol, esse foi o maior domínio que eu vi. A Argentina não fez nada, tirando os últimos 10 minutos da prorrogação, ou talvez até menos, que teve duas chances. Mas até a Espanha fazer o gol, por exemplo, a Argentina não tinha dado um chute. Não é nem um chute no gol, é um chute no jogo. Não tinha feito uma finalização. A gente olha para a estatística do jogo, ela deixa muito claro esse domínio, principalmente se a gente faz um recorte do primeiro tempo. Se a gente analisar, por exemplo, o mapa de chute dos dois times aqui, dá para ver que a Espanha ela não tentou só de dentro da área, ou só do lado esquerdo, só do lado direito. Ela tentou de todos os lados. Teve chance de cruzamento, teve chance de chute fora da área, de troca de passe. E enquanto a Argentina era um chute para frente e tentava alguma coisa. O Messi, por exemplo, no primeiro tempo ele deve ter tido 10 ações com a bola no máximo. Na prorrogação fez por merecer, né, o gol da Espanha. Não dá para falar de merecimento no futebol, mas se alguém merecia esse gol, foi a Espanha. E aí que a Argentina tentou buscar um pouco desse ataque, tentou fazer jus ao que ela tá na final, mas não adiantou de nada. Teve duas chances, inclusive uma que o zagueiro da Espanha tirou muito bem, não sei se foi o Cubarsí ou o Laporte, mas tirou na pequena área. Mas tirando essa chance e uma que o Juliano Simeone chutou por cima, né, na prorrogação, a gente não teve nenhuma chance durante o jogo inteiro. Foi 120 minutos de domínio da Espanha. E um total domínio, né, Parreiras? Lembrando agora do jogo da semifinal da Argentina contra a Inglaterra, numa grande parte do jogo também a gente viu a Inglaterra exercendo esse domínio sobre o time da Argentina, mas depois de fazer o gol, né, no caso, a Inglaterra fez o gol e recuou drasticamente com uma postura totalmente defensiva, o que abriu o campo para a Argentina jogar e a Argentina demonstrou o futebol que ela sabe jogar, indo para cima, pressionando e conseguiu ter até mais de 80% de bola, se eu não me engano, contra a Inglaterra a partir do momento que ela sofreu o gol. Porém, quando a gente olha para a visão da Argentina contra a Espanha, a gente não consegue ver esse tipo de comportamento. Até porque a Argentina foi tomar o gol, já tinha um jogador expulso, mas apenas no, na prorrogação. E a Espanha, ela recua um pouco após fazer esse gol, né? A gente consegue ver que a Argentina tenta fazer alguma coisa, até se a gente for analisar a posse de bola nos últimos 20 minutos da partida, que é mais ou menos depois que o Ferran faz o gol aos 106 até o final do segundo tempo da prorrogação, a Argentina tem ali uns mais ou menos 50% de posse de bola, e foi nesse. No segundo tempo da prorrogação, a Argentina consegue até igualar a porcentagem de posse de bola com a Espanha. No primeiro tempo do tempo normal, segundo tempo e o primeiro tempo da prorrogação, a Espanha teve um domínio de posse de bola que às vezes ultrapassava Absurdo. os 70%. Sim, exatamente. E só nesse final de jogo que a Argentina conseguiu fazer duas finalizações. Então, assim, igual você falou, a gente não esperava esse jogo tão fácil para a Espanha. Foi um jogo de total e completo domínio. Assim, o tic-tac espanhol, a escola espanhola conseguiu engolir a Argentina. Os Fez por jogadores da merecer Argentina também. estavam apáticos, fizeram por merecer, mas não era um jogo que a gente se esperava. Principalmente por causa do comeback da Argentina contra a Inglaterra, né? Tipo Pois assim, é.
É claro que tem uma falha da Inglaterra com esse recuo total, mas a gente não espera isso. A gente esperava que a Argentina fosse batalhar, tentar um gol, mas essa falta de criação, essa falta de personalidade mesmo para colocar o que eles fazem, não teve. Teve só a personalidade de catimbeiro, de bater e lances lamentáveis, né, eu acho que é o Paredes, O se não me Paredes e o engano, Enzo na segunda Fernandes, eles trave. entraram na intenção de bater e enervar o time da Espanha. Sim, exatamente. Uma coisa também que a gente pode falar é da qualidade do Rodri, né? Assim, é um jogador fenomenal. É aquele jogador que ele domina o meio-campo. Assim, se a gente for comparar ele com grandes meias, eu acho que ele está começando a entrar nessa Ah, já, prateleira já tá nessa prateleira. Ele ganhou o prêmio de de. melhor do mundo, talvez não tão Sim, merecido assim, mas não dá pra falar que ele não jogou pra caralho. exatamente. Mas o controle que ele tem no meio de campo ali, não teve nenhum meia na Copa que fez o que ele fez. Sim. Ele sozinho toma conta do meio de campo da Espanha, né? Essa é a impressão. Porque não que a Espanha tenha meios de campos ruins. Pedri, Fabián Ruiz Dani e Olmo, outros, Dani Olmo, um craque, são craques, mas o Roder ele se destaca de uma maneira assim absurda, é. tão, tanto com a bola e quanto sem a bola, né? Porque ele comanda o ataque, parece que tipo tudo que o time vai fazer passa por ele, a tomada de decisão. E sem a bola é uma marcação absurda, ninguém consegue. Assim, o Rodri em campo ele é fora de série. E em todas as partidas dessa Copa, ele teve uma atuação, pegando pelo rating do SofaScore, ele teve uma atuação muito boa em apenas uma contra o Uruguai, que foi um jogo chumbado também, um Foi. jogo assim, faltou Foi o jogo faltou a decidido Espanha mostrar futebol. na falha do Muslera. Sim, assim, horrível a falha do Muslera, né? Convenhamos. É, um goleiro de Copa do Mundo fazer isso é uma loucura, mas eu lembro as notícias na época, é mais responsabilidade do treinador de levar um cara nesse nível para a Copa do que do próprio É, jogador, ele foi porque pelo a nome, foi pelo gente que ele já fez no isso, passado, não pelo que ele estava fazendo agora nessa exatamente. temporada. É um jogador que não tinha preparação nenhuma para atuar como goleiro de Copa do Mundo. Continuar a falar sobre o time da Espanha, você falou sobre o Rodri no meio de campo. Eu fui, acho que desde o do jogo da Espanha, das oitavas de final, eu assisti todos os jogos da Espanha. E é impressionante como que o domínio do meio-campo da Espanha faz com que ela consiga jogar muito tranquila. Os Sim, dois laterais da Espanha, eles não têm uma qualidade técnica muito grande. Assim, não dá pra falar que eles são ruins. Mas pô, o Cucurella e o Pedro Porro, eles ficam muito na saúde. Eles correm o jogo inteiro. sim. E vai lá na Cucurella frente. que vai pro Não, Real, né? pois é, Cucurella que acho que é a grande contratação do Real essa temporada, porque o que ele jogou na Copa é brincadeira. Sim. Mas não é, por exemplo, um lateral esquerdo muito habilidoso, não são um lateral esquerdo que tá subindo, não tá subindo no ataque o tempo todo. Pedro Porro fez até o gol na semifinal, Excelente mas partida dele. muito boa, jogaram muito. Mas eu falo mais do meio de campo, por quê? Porque eles trazem uma segurança para a defesa impressionante. Na saída de bola da Espanha, os três meias voltam para sair a bola. Toda hora eles têm uma saída de bola com três. No jogo da final, por exemplo, foi o Fabian Ruiz, o Dani Olmo e o Rodri mais atrás. Toda hora que a Espanha ia sair jogando, não é que vinha só um pedir a bola, mesmo que o time da Argentina estava muito recuado. Os três desciam para sair a bola e conseguiam fazer essa bola chegar lá no terço final muito fácil. Eles davam um baile de toque de bola em cima da Argentina. A Argentina tinha um toque mais. Quando pegava a bola, tentava uma ligação direta, nunca deu certo no jogo inteiro, mas tentava essa ligação direta. E a Espanha foi da hora a hora no toque de bola, no toque de bola, no toque de bola. Só no primeiro tempo, a Espanha conseguiu ter três finalizações, não teve um grande. Na verdade, teve duas grandes chances, perdão. A Espanha teve duas grandes chances em três finalizações. Ela foi muito contundente no primeiro tempo. Não fez o gol, mas perdeu chance também. Não dá pra falar que ela não teve chance, teve só domínio de bola, de toque de bola para um lado e para o outro. E tinha chance de fazer mais gols, né? Teve chance de Se fazer mais gol. com as duas chances do Yamal bem no comecinho da partida, a Espanha já podia ter aberto o caixão ali e Pois é. alterado totalmente a partida, né? Não, pois é. A Espanha, não foi, por exemplo, que ela teve
o domínio em uma parte do jogo. Depois a Argentina fez alguma substituição e melhorou. Mesmo com as substituições da Argentina, as substituições, por exemplo, a Argentina colocou o Otamendi, beleza, que foi condicionado porque o Lisandro Martins saiu machucado, mas colocou um defensor, colocou o Paredes, que é outro defensor, ele é um volante, joga mais atrás. E essas duas mudanças, em comparação com as mudanças da Espanha, foi o Pedri, que jogou do meio para frente, e o Ferran Torres, que é um centroavante. Trocou um centroavante por outro. O Oyarzabal, apesar dele ter esse histórico de sempre fazer gol em finais, ele não foi tão Tô efetivo em nessa branco, né? final, passou em branco e não foi muito participativo. Um que eu tava percebendo que tava destoando do toque de bola era ele. Mas assim, a função dele é fazer gol. Como a gente tentou povoando muito a área, a bola não chegava para ele muitas vezes. Então não dá para culpar ele Sim. do Ele teve uma desempenho. finalização, né? Mas não conseguiu fazer o que a gente esperava, né? Que É, guardar o golzinho na final, né? pois é. E aí a Argentina foi fazer substituição ofensiva já no final do jogo, que foi colocar o Juliano Simeone, jogou 70 minutos, teve 20 minutos do tempo normal, depois teve mais a prorrogação e ele foi dar uma finalização no segundo tempo da prorrogação. Então isso deixa Sim. muito claro que a única substituição ofensiva, assim, colocou o Medina, o Molina e o Senesi ainda, mas a ofensiva mesmo foi o Juliano Simeone que não rendeu nada. É uma partida muito abaixo de toda a Argentina, né? Vendo o histórico, assim, dos dados, a única final que eu achei que teve também essa repercussão de uma finalização. A Argentina fez duas, né? Mas no segundo tempo a prorrogação. Mas na final de 90 também, a Argentina, nesse caso, com dois expulsos no segundo tempo, fez uma finalização no gol e perdeu de 1-0 para a Alemanha. É um jogo diferente, óbvio, dois jogadores expulsos, É, mas é a única final achada assim no registro dos dados com uma dominância tão grande, onde um time nem finalizar conseguiu no tempo regulamentar. não dá para condicionar esse domínio da Espanha também pela expulsão do, qual que é o nome? Do Enzo Fernandes, né? Porque a expulsão foi no final do jogo. Sim, Não foi só a parte da expulsão que teve esse um controle domínio, né? total da Espanha, não. Foi o jogo inteiro, desde antes disso. E já era pra ele ter sido expulso antes, já era pra ele ter tomado o segundo cartão amarelo antes. O time da Argentina muito sempre indo para cima do juiz, Traquineira, até na né? narração na Cazé TV eu tava assistindo. O Cazé tava puto que os jogadores da Espanha não pediam cartão pro juiz porque os argentinos estavam batendo como se não tivesse nada acontecendo. Fica muito claro em Copa do Mundo como é que é a personalidade do sul-americano e do europeu, assim. Você vê, os caras da Espanha estavam apanhando, 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 mas tinha uma reclamação ou outra, óbvio, não tem como não ter uma reclamação ou outra, mas isso não fez com que eles perdessem a cabeça. Eles não revidaram. A Argentina continuou batendo, tentou entrar na cabeça, mas não conseguiu. Sim, o mental Revidaram muito na forte. bola, né? Revidaram na bola. É, Descontaram jogando. Eu tava reparando também no time da Argentina, e eu fiquei até pensando antes do jogo. A Argentina, desde que teve a fase eliminatória, né? Essa Copa teve 16 avos, a primeira Copa que teve 16 avos, a Argentina não pegou adversários difíceis. A Argentina pegou Cabo Verde, que era a sensação da Copa, mas, pô, tá longe de ser um adversário difícil. e A quase Argentina, saiu, né? e Um quase saiu. jogaço de Cabo Pois é, Verde. esse é o detalhe. Pegou Cabo Verde, depois pegou o Egito, que também quase saiu. Depois pegou a Suíça, que também quase saiu, ganhou na prorrogação. E depois na semifinal, que foi pegar o primeiro adversário que tem histórico de um grande time, de uma grande seleção, com grandes jogadores, que é a Inglaterra, que também ganhou no final. Sabe, Sim, a Argentina não teve um desempenho dominante, excluindo a fase de grupos, não teve um desempenho dominante na Copa, ao contrário da Espanha. A Espanha, mesmo que não teve placar muito elástico, tirando um jogo na fase de grupos que ganhou de 4, a Espanha não teve nas eliminatórias um placar muito elástico, mas dominou todos os jogos. A Espanha foi melhor em sim. todos os jogos. A Argentina, mesmo com adversários mais fracos, alguns jogos ela realmente teve dominância, por exemplo, contra o Egito fez mais gols de contra-ataque, não foi uma dominância do Egito, mas a Argentina tomou dois gols e teve que buscar virada.
Contra Cabo Verde, por exemplo, a gente não tomou 2 gols de Cabo Verde. Beleza que fez o primeiro gol, depois tomou um empate, ficou nessa um faz, outro faz, um faz, outro faz, mas levou o jogo à prorrogação, quase teve que decidir nos pênaltis. Contra a Suíça, foi decidido na prorrogação. E fez os 2 gols da prorrogação porque a Suíça teve um jogador expulso. Essa expulsão sim condicionou o jogo. A expulsão da final não. Agora, mas a expulsão da Suíça condicionou o jogo. E então ela não chegou na final mostrando um futebol vistoso, assim, um futebol de muita qualidade. Ela chegou na final mostrando muita raça. Agora olhando o lado da Espanha, né? A Espanha que vem de confrontos difíceis contra a França também apresentou um domínio em si, não como contra a Argentina, com uma posse tão grande a mais, Em a posse de bola comparação no com outro jogo. grande time, a Espanha dominou o jogo. é, Sim, a Espanha conseguiu anular totalmente o ataque da França. Uma posse de bola de 50-50, já contra a Argentina a gente viu essa disparidade, mas a Espanha conseguiu dominar totalmente a França. O ataque, que era a sensação da Copa, não conseguiu passar desse domínio da Espanha. Contra a Bélgica, um 2-1, um pouco um jogo, pode-se E dizer, detalhe que foi o pegado. único gol que a Espanha sofreu na Copa. Foi esse gol do Sim, Dembélé, que eu até fiquei pensando assim, pô, como é que será que a Argentina vai conseguir furar esse bloqueio da Espanha? O único gol que eles tomaram foi um gol de cruzamento, sabe? Foi uma jogada trabalhada ali, mas não dá pra falar assim, ah não, a Espanha sofre no, em chute fora da área, o goleiro tá ruim, ou não, de cruzamento porque a defesa é ruim na bola aérea. Não, a Espanha tomou um gol sim. na Copa. E esse gol, que foi o da Bélgica, foi a única grande chance criada da Bélgica no jogo. Teve finalizações, mas assim, nada que passe perto. Já nesse confronto contra a Bélgica, a gente teve uma posse de bola muito maior para a Espanha também. E contra Portugal, né? Que também foi um jogo muito pegado para a Esse foi o Espanha. jogo, Eu eu acho acho que que foi foi o o jogo jogo mais pegado mais truncado para a Espanha nessa fase. Foi um gol do Merino, né, que sai do é banco, isso. faz o gol com uma enfiada de bola fenomenal. Agora eu não lembro quem fez a enfiada, se foi o Dani Olmo ou o Ferran, mas acho que desses jogos, até inclusive a final, foi o jogo que a Espanha menos teve domínio e que passou maior dificuldade para conseguir colocar o seu estilo de jogo ali e dominar o jogo completamente. Não que Portugal tenha feito uma partida fenomenal também, Não, fora, longe disso, Portugal deixou muito deixou a demais a desejar desejar. nessa Copa, mas nesse caminho da Espanha, a gente pode olhar que ela pegou todas as seleções difíceis: Foi. Portugal, Bélgica, França e Argentina. Assim, é um dos caminhos mais difíceis que poderia pegar e conseguiu fazer com o tic-tac, com o seu estilo de jogo, sem abrir mão, E sem se sem expor. chutão, e exatamente, A Espanha não sem precisou essa. correr atrás do placar em nenhum jogo. Nenhum jogo a Espanha precisou correr atrás, começou perdendo de 2-0, por exemplo, igual a Argentina já passou. Nenhum jogo ela teve que Sim, fazer isso. Ela controlou todos os jogos. Se teve um time que falasse, não, esse time mereceu ganhar, foi o time da Espanha. Então essa Copa venceu o maior, assim, merecedor. O futebol não tem merecimento, de novo, mas venceu quem teve a maior qualidade de futebol mesmo. Qualidade técnica, qualidade de organização. Talvez não fosse o então, favorito. Muita gente estava colocando a França. Eu mesmo achei que a França ia ganhar de novo. eu também. Mais pelo desempenho dos jogadores nas competições da última temporada. Eu pensei num ataque que você tem Dembélé, Olise e Mbappé. Ah, pô, o Mbappé Não tem faz jeito, né? 30 gols na temporada mais fraca. O Dembélé é melhor do mundo. O Olise, pelo Bayern, só faltou fazer gol driblando os 11. Pô, você fala, não, Uma esse time qualidade aqui individual que não tem jeito. ué, esse time aqui é só falar pros caras fazer o básico. E a Copa mostrou, né? O coletivo ganhou do individual, né? Pois é, o time que teve o futebol mais coletivo, não necessariamente o futebol individual com a maior qualidade, mas o mais coletivo foi o time da Espanha. A Espanha ganhou tranquilo. Exatamente. Eu tava pensando, você colocou aí das finais, né, de Copa do Mundo com uma disparidade de controle. O jogo que me veio à cabeça de disparidade de controle, de um time sai muito superior ao outro, foi o 7-1 que o Brasil tomou. No 7-1 eu tinha 10 anos,
Eu tinha 10 anos no 7-1. Não lembro se sabia muito de futebol assim. Mas na minha cabeça, pô, era um time profissional jogando contra um time sub-10, que era o time do Brasil. Vendo hoje. Pô, 7-1. Aí eu fui olhar as estatísticas do jogo. Cara, se você for olhar a estatística, o placar é mentiroso. Por quê? O jogo da Espanha e Argentina, por exemplo, de posse de bola, você tem lá 70%, 74%, 75% de posse de bola. Brasil e Alemanha, apesar da. Você olha a nota dos jogadores assim, tem um com nota 5,8, em comparação com o do outro lado, nota 9. O Kroos, por exemplo, teve nota 9,5, duas assistências, dois gols e assistência. Mas, cara, aquele jogo, o Neuer fechou o gol. Ele fez pelo menos quatro milagres, assim, de defesa de cara a cara. Ele fez uma no chute do Paulinho, da pequena área ele defendeu, cara. Nesse jogo da Argentina, por exemplo, o Dibu Martins fechou o gol. Não É foi sim, o Nai Simon que fechou o gol, ou que pelo menos fez duas defesas. Cara, ele não sujou a roupa. O sim, cara foi campeão lá, ele pode muito bem pegar a blusa dele, enquadrar lá, que ela não vai ficar nem fedendo. Sabe? O cara jogou tranquilaço. A Alemanha teve mais posse de bola no jogo todo, assim, se você for olhar a comparação do jogo inteiro. Mas se você for olhar chance do Brasil e chance da Alemanha, a Alemanha teve oito grandes chances e fez sete gols. O Brasil teve cinco grandes chances, não fez nenhum gol. Mas, sim. pô, a Alemanha teve oito chances e fez sete gols. No mapa de chute, no mapa de calor, o Brasil foi pro ataque, cara. O Brasil teve finalização. Mas assim, não foi o 7-1 dominante da Alemanha. Obviamente, se você for olhar hoje, na época o Brasil tava, pô, a Copa no Brasil, o Brasil tava no É. vambora, no coletivo da torcida, assim, do ambiente, não era dos jogadores. Se você for olhar o time da Alemanha, aí realmente, pô, você vai comparar ali o meio de campo da Alemanha, era Khedira, Schweinsteiger e Kroos, os três no auge, e o meio de campo do Brasil era Luiz Gustavo e Fernandinho, Não sabe? tem jeito, né? Ainda com o Dante que conhece os alemães, mas pelo jeito não conhecia. Então, essa final foi tão domínio, foi tão absurdo o que a Espanha fez em cima da Argentina, que nem o grande jogo de domínio que a gente tem na memória recente, que foi esse Brasil e Alemanha, consegue se comparar com a final que teve nesse fim de semana. Realmente a Espanha deu uma aula de futebol. Um baile de futebol, né? Foi, cara. Se você for olhar até a nota dos jogadores, assim, cara, nenhum jogador da Espanha jogou mal. Você teve Sim. jogador que foi menos participativo, igual eu falei do Oyarzabal, que. Mas aí vai Sim. uma condição de jogo, pô. Ele é centroavante. A Argentina estava toda defensiva. Você tinha ali os 10 jogadores da Argentina atrás do meio de campo. Você tinha pelo menos na área ali, 5, 6 caras na área. Ele vai receber uma bola para dar um toque na bola e tentar chutar. Foi o que ele fez. Ele E olha tentou. lá, né? Olha lá. O cara teve duas chances. No, Se você for olhar o mapa de momento de ataque desse jogo, cara, é um negócio, é até engraçado, que você nem consegue ver a linha da Argentina, cara. É só Sim. a Espanha em cima aqui, assim, toda hora. Chance da Espanha, controle de bola da Espanha. E você vai ver lá no final do segundo tempo, da prorrogação, um pouquinho das chances da Argentina. E E, muito pouco, né? não, e o pior é que o time da Argentina é filho da puta, que quase que eles fizeram o gol, mano. Faltando 5 minutos. Sim. Com 5 minutos Ainda de bem jogo, eles que quase fizeram o teve, gol. que o Juliano faltou, Chutou né? por cima e o zagueirão conseguiu chegar antes pra cortar. A gente olhando nota dos jogadores, a gente vê o time todo da Argentina com laranjinha, amarelinho ali. Tem a nota do Messi, que eu acho que é uma nota muito tendenciosa, porque o jogo inteiro ele não apareceu, deixou pra aparecer faltando 5 minutos da É, prorrogação. um Que sete ponto foi um um 7,1 que, pô, acertou três passes, beleza. e Agora, o Dibu, né? o Dibu, isso que eu ia falar. 9,5, 9,6 pro Dibu, porque ele fez, pelo menos, que eu tô conseguindo me lembrar aqui, quatro defesas que não foi defesa comum. Ele fez quatro milagres. Ele fez duas seguidas, assim. Ele fez É, aquela da cobrança de falta, que foi a falta na meia-lua. sim. O Dibu fez 11 defesas. Em média, nas estatísticas, ele evitou de tomar dois gols em média, né? Teoricamente, Gols mas defesas claros, de assim, dentro né? da área foram cinco defesas feitas Pois é. dentro da grande Dentro área. da área, cara.
Então, assim, realmente foi absurda a participação do Dibu no jogo. E se não fosse essa covardia da Argentina no futebol, a Argentina poderia ter ganho, né? Pois é, Porque o cara. Dibu fez sua parte. A gente não pode Fez. colocar a Não, e culpa não nele é de de jeito agora que nenhum. ele faz a parte dele com a camisa da Argentina. Ele vestiu ali um branco com azul claro, o cara vira outra pessoa, velho. O vídeo é a última Copa do Mundo que teve, que ele salvou o chute no último lance, defendeu o pênalti na disputa de pênalti. Não só na final, mas nas fases anteriores. Se teve alguém que fez a parte dele, foi o Dibu Martins. Quando ele foi solicitado no jogo, quando foi requisitado, ele tava lá. O gol não tinha jeito de defender mesmo. Mas as outras que É, dava, ele tava lá em todas. não dá pra fazer milagre também, né? Ah, é os que dava, ele fez também. É. E então, Parreiros, para você, quem foi o melhor jogador da Copa? E a melhor participação nessa final? Você concorda com a bola de ouro pro Rodri? Cara, eu acho que. Eu não sei se a bola de ouro vai ser. É que a Copa do Mundo manda muito, né? Na, na bola de ouro. Mas eu acho que o melhor jogador da Copa foi o Rodri, por, por constância também. Ele não teve Sim, um jogo ruim. Ele tomou conta do meio de campo, tanto na marcação, saída de bola, chegada no ataque. O cara tomou conta. Na final, eu acho que ele talvez tenha sido o melhor jogador, mas eu vou colocar o melhor jogador como o Cucurella, porque Cucurella? ele passou segurança demais na defesa. As poucas chances de bola de lançamento que a Argentina teve, ele tava lá para tomar em todas. Sim. Aquele cabeludo tava correndo o jogo inteiro, cara. Então eu acho que a segurança que a Espanha teve para impor o seu jogo foi condicionada pela excelente partida do Cucurella. E pra você, qual que foi o melhor jogador e a melhor participação na final? Eu acho que o Messi entra, né, nessa disputa aí, mas no quesito levando em consideração a Copa inteira, porque com a idade dele fazer o que ele fez é fora 38, de série. 39 anos. Mas eu acho que o Rodri, no geral, na constância, igual você disse, ele tem que estar. E na final, eu fico em dúvida entre o Rodri e o Cubarsi. O Cubarsi, novo como ele é, e Realmente. esse desempenho que ele teve, diferente do que a gente viu, por exemplo, se eu não me engano, foi contra o Atlético de Madrid na Champions, que ele faz aquele lance da expulsão que acaba com, acho que se não me engano, a quartas de final Uhum. e uma expulsão no primeiro tempo. Ele se mostrou totalmente maduro, assim, tomadas de Seguro. decisões absurdas e para um jogador tão jovem. Então, eu acho que eu concordo com as premiações. É, eu daria a melhor atuação para ele, mas como melhor jovem, ele já ganhou e aí eu concordo com o Rodri ser esse melhor jogador também. Bom, então é isso. A gente fez essa visão analítica, futebolística da final da Copa do Mundo. A gente não sabe de muita coisa, não, mas tem tanta gente que não sabe na televisão, a gente pode dar nossa opinião aqui também. Tem tanto comentarista aí Ah, que é, só cara. fala asneira, quem Deixa, diria a deixa gente. a gente falar as nossas aqui também, né? É isso aí. Então é isso. É, esse foi o primeiro vídeo aí, galera. É só, igual o Parreira falou, a gente dando a nossa opinião e é uma coisa que a gente gosta. E essas estatísticas e a nossa visão do jogo também a gente queria passar para vocês. É, e espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, deixe um comentário falando a opinião de vocês. Valeu? Valeu, galera.